Bom dia, primeiramente, bom dia para todo mundo, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aí. Hoje, o tema que a gente vai tratar aqui no webinar é novamente sobre Gateways IoT, mas hoje dando um foco um pouco maior em aplicações na parte de energia, saneamento, e tem alguns exemplos para a parte de óleo e gás também no final, que é interessante de mostrar, onde a base ali do Gateway, ela continua o que a gente conhece, né, o que a gente viu até naquele webinar passado, mas tem algumas diferenças na aplicação que vão acabar sendo diferenciais e vão ter uma importância nesses tipos de aplicações, né? Então, a ideia de hoje é passar aí um briefing da Advantech para quem não participou do outro, ou não conhece um pouco do que a gente faz e o que a gente tem de solução, né? Depois disso, aquele resumo sobre Gateway e a relação dele com a indústria 4.0. E, por fim, a gente chega nas soluções de Gateway IoT, principalmente as remotas inteligentes da Advantech, que até cheguei a citar no último treinamento, mas não falei exatamente das características desses tipos de equipamentos, onde aqui nesse tipo de aplicação elas realmente vão fazer diferença, né? E aí, bom, mas passando aí pelas soluções que a Advantech oferece nessa área, por fim a gente mostra alguns exemplos ali para vocês, alguns diferenciais da solução aí comparado com outras do que a gente tem no mercado, tudo mais, o que agrega bastante valor ali no que a gente tem, né? No final, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem ir mandando aí no chat, ou se acharem necessário, pode abrir o microfone aí mesmo. E no final também a Stephanie vai passar um link para vocês de um formulário, mas é coisa rápida, só para vocês avaliarem o webinar e dizerem o que vocês acharam da apresentação e tudo mais. Isso é um feedback para a gente poder ir ajustando e melhorando cada vez mais esses webinars, essa série de webinars que a gente está fazendo, né? Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Deixa eu ver. Certo. Então, começando aqui pela Advantech. Aqui no Brasil, nós temos cerca de... A gente fez esse ano exatamente 20 anos de existência aqui no Brasil, mas a Advantech foi fundada em Taiwan e no ano de 1983, né? E a ideia inicial da empresa era trabalhar com computadores industriais, que a ideia do computador industrial é pegar toda aquela arquitetura que a gente está acostumado em ter no computador pessoal que a gente tem em casa, mas adicionar toda a robustez, toda a confiabilidade e principalmente aumentar o MTBF, que é o tempo entre falhas ali, né, do equipamento, e fazer com que realmente eu tenha uma solução que seja confiável de funcionar no chão de fábrica, ou que seja numa área para energia, como é o tema que a gente vai tratar hoje, num campo de extração de óleo, de petróleo e tudo mais, né? Então, são ambientes que exigem que o equipamento seja mais robusto, e um computador pessoal, apesar dele às vezes ter o processamento que aquele tipo de aplicação requer, ele não tem as características físicas necessárias para sobreviver àquele ambiente, né? Então, esse foi o foco inicial da empresa, mas justamente esse foco inicial em computadores industriais acabou ajudando a gente a ter um portfólio bem diversificado, né? Então, hoje, a ideia é que nós temos mais de 7 mil produtos no catálogo, variando ali em quais tipos de aplicações nós conseguimos trabalhar, né? Mas o foco de todos eles é a indústria 4.0, porque a indústria 4.0 não está só ligado, apesar do nome estar ali na indústria, é um movimento que acaba afetando todos os setores, né? Desde Smart City, na parte da indústria mesmo, na óleo e gás, energia, logística e vários outros sistemas, não exatamente o chão de fábrica ali que a gente está acostumado, né? No mundo, a Advantech tem 4 grandes fábricas, né? Uma que fica nos Estados Unidos, outra na Alemanha, na China e em Taiwan, que é onde também fica a matriz. E existem os escritórios espalhados aí pelo mundo também, né? Aqui no Brasil nós temos em 2 lugares. Aqui em São Paulo, que fica toda a parte de vendas, suporte técnico também, o time de engenharia fica aqui, a parte administrativa também, né? E em Itajubá, no sul de Minas, fica todo o centro de logística, reparo e montagem também, né? Então, toda essa parte, todo equipamento ele acaba passando lá por Itajubá antes de chegar até as mãos dos clientes, né? E tem alguns laboratórios também espalhados pelo mundo aí. Por exemplo, na própria Unifei, lá em Itajubá, que é a Universidade Federal de Itajubá, existe um laboratório em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais, que a ideia desse laboratório é monitorar o consumo de energia do campus e com o tempo ir incrementando essa aplicação
até que ela tenha monitorado todos os prédios, salas e tudo mais, usando tecnologias da Advantech aí nesse processo, né? Tanto para coleta de dados, quanto para exibição das informações, processamento e tudo mais. Aqui nessa imagem, nesse esquema, fica fácil de entender um pouquinho dos três grupos que a Advantech trabalha hoje, né? Aqui no caso, eu faço parte do Industrial IoT, onde também se enquadra aí toda essa questão de energia, saneamento, óleo e gás e outros setores. Mas nós também temos a parte de Embedded IoT, que essa parte seria mais focada em soluções onde você precisa desenvolver algo em cima, então, ou seja, você tem uma ideia de produto, mas você não tem todas as placas, todas as conexões ou todas as expansões necessárias para que esse produto realmente funcione. Então, a Advantech produz essas placas e permite que você integre isso nas suas próprias aplicações, né? Isso tem que contar também os pacotes de software, os SDKs para desenvolvimento e alguns outros recursos também. Na área de service aqui, existe toda a parte de retail, que seria para varejo, né? A parte médica também, para a área hospitalar. E a parte de Smart City, né? Que seriam soluções que elas, em alguns casos, elas não exigem o grau de certificações e de proteções que um chão de fábrica ou que alguma aplicação mais específica na área farmacêutica, por exemplo, acaba exigindo, mas que também precisam de conectividade, também precisam enviar dados para a nuvem, para servidores, para supervisores e sistemas desse tipo, né? Então, tudo aqui tá relacionado, tanto que a base de tudo aqui é o IoT, que é um dos tópicos extremamente importantes de hoje aí, né? E tudo isso daqui é uma maneira de habilitar um planeta inteligente, né? Que é a visão da Advantech hoje em dia. Como eu falei, a Advantech surgiu com foco em computadores industriais, e hoje, para vocês verem aqui, a gente tem 34% de participação no mercado mundial de computadores, o que é bem maior do que as outras que estão listadas no ranking, né? Então, isso mostra que o know-how em computador da Advantech realmente é muito grande, e como eu falei antes, isso abriu muitas portas para a gente e abriu muito as possibilidades de expansão desses catálogos, porque se a gente parar para pensar do catálogo de soluções, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje tudo o que a gente lida é um computador. O celular é um computador, os módulos de aquisição de dados, querendo ou não, eles têm um processamento, por mais básico que seja ali, então ele também pode ser considerado um mini computador ali. Então, o computador é um componente extremamente essencial aí no nosso dia a dia. E aqui falando especificamente do Industrial IoT, nós temos 4 principais grandes setores, aí, grandes grupos de soluções, onde as nossas soluções são separadas, né? A primeira delas é a automação em geral, que eu estou falando já de conectividade, que é toda a estrutura de rede, conexão com a nuvem, computação nível Edge aqui, que ela acaba se ramificando ali para os outros grupos também, né? Que o Gateway IoT, ele é um tipo ali de computação nível Edge também. Se a gente colocar isso numa arquitetura passando pela coleta de dados lá embaixo, até o dado chegar na nuvem ou em um servidor, no sistema externo que você esteja utilizando, né? E o outro grupo seria a parte de fabricante de máquina, onde são empresas que vão criar equipamentos, desenvolver máquinas, como máquina CNC, máquinas injetoras, extrusoras e tudo mais, e precisam de tecnologia ali dentro, precisam de equipamentos para processamento, para coleta de dados, para monitoramento e tudo mais. A parte de Effector, que aí entra todo o setor automotivo, alimentos e bebidas, farma também. E, por fim, infraestrutura, que entra energia, saneamento, meio ambiente, a parte de transportes também, óleo e gás, tudo isso está dentro aqui da parte de infraestrutura, né? E nessa imagem aqui fica um pouco, dá para ver um pouquinho aí da arquitetura de soluções que nós oferecemos hoje em dia, né? Aqui é um resumo bem compacto mesmo, mas dá para ver aqui que a gente começa na parte de baixo com toda a linha de aquisição de dados, que aí ela vai evoluindo aqui desde módulos mais simples, que eles basicamente só coletam e transmitem a informação, até módulos que já vão tendo um pouco mais de poder de processamento aqui, para poder já fazer um pré-tratamento nesse tipo de dado, até um dos equipamentos que estão aqui é um deles que a gente vai tratar hoje aqui, né? Depois vem a parte de switch, roteador, gateways para a parte de rede e tudo mais. Depois vem para a parte de realmente computadores, que estou falando de plataformas Windows ou Linux aí, com um pouco mais robustas e com um pouco mais de poder de processamento, né? E aí vou para a linha de HMs, servidores, e por fim chega em toda a arquitetura de softwares também hoje, que a Advantech fornece aí para dar um pouco mais de flexibilidade
e simplificar o processo de utilização desses equipamentos, né? Então, não que você esteja preso a esses softwares ou a exatamente usar só equipamentos Advantech, mas esses softwares eles te dão um pouco mais de flexibilidade porque eles tentam simplificar ali todo o processo e diminuir a quantidade de código, a quantidade de configurações que você precisa fazer para colocar a solução para funcionar, né? E por fim, o WisePass aqui é o nosso serviço em nuvem, que foi lançado há mais ou menos 3 anos, e a ideia dele é realmente ser todo além de fornecer toda a plataforma para você desenvolver essas aplicações em nuvem para monitoramento, inteligência artificial e outros recursos, ela também é um grande marketplace onde você consegue distribuir soluções que foram desenvolvidas a outros clientes no mundo e tudo mais, mediante uma taxa ali, onde você consegue monetizar aquilo que você criou também, né? Então, esse é um outro ponto interessante. E, bom, agora, começando aqui nessa base aí do assunto que a gente vai falar hoje, que é a indústria 4.0, né? A ideia da indústria 4.0 é realmente, independente do mercado, como eu falei no começo das áreas de atuação da Advantech, independente do mercado, da aplicação que eu tô atuando, acaba que os requisitos que essas aplicações, que esses mercados me solicitam, eles são um pouco diferentes, mas o objetivo final acaba sendo o mesmo, que é a questão de reduzir custo, aproveitar mais a estrutura que eu tenho, diminuir todo o tempo de manutenção ali, né? Ou seja, ganhar eficiência, produtividade, e por fim tudo isso vai refletir em aumento de lucratividade, né? Então isso são requisitos que acabam se aplicando a qualquer tipo de solução que a gente tem hoje em dia, sendo ela industrial ou não, né? E qual que é a base de tudo isso? Tipo, existem diversos estudos, diversos materiais de indústria 4.0 que colocam classificações diferentes ali, citam diferentes tipos de pilares ali que são básicos para a indústria 4.0, mas nós aqui na Advantech nós utilizamos 3 principais deles aqui, por exemplo. Não quer dizer que os outros não estejam juntos, mas são os 3 que guiam todo o desenvolvimento de soluções aí, que é a parte de internet das coisas, que é justamente dar conectividade àquilo que não tinha. Então, nós temos equipamentos hoje que a gente tem até o costume de falar que ele é o Chromecast da indústria, porque imagina você ter todo um campo ali já instalado há anos e tudo aquilo está funcionando, mas você sabe que dá para extrair mais, que dá para aproveitar mais daquilo, que dá para ter uma eficiência maior, só que você não vai conseguir fazer isso sem ter um monitoramento. Então, a internet das coisas, a ideia é por que a ideia do Chromecast? No Chromecast você tem uma TV que ela não é uma Smart TV, e quando você pluga o Chromecast, ele passa a ser uma Smart TV. A ideia dos dispositivos Advantech, na sua grande maioria, é ser algo desse tipo. Ou seja, eu tenho equipamentos, eu tenho soluções ali que não estão totalmente integradas em um sistema, não estão na rede, não estão comunicando, não estão disponibilizando as informações, mas graças a esses equipamentos que eu consigo instalar em paralelo ali ao que a máquina já fazia, eu consigo ter ela visível na minha rede, ter os dados importantes dela sendo monitorados e ter alarmes, alertas e tudo mais, me ajudando a monitorar a vida útil e o funcionamento daquele tipo de solução, né? Por fim, quando eu coloco conectividade no chão de fábrica, isso daqui vai, para colocar o IoT, isso vai me exigir infraestrutura de rede, módulos de aquisição, sistemas para processamento de dados, pré-processamento, talvez sistemas em nuvem ou banco de dados. Então, aqui ele acaba linkando com várias outras coisas, né? Quando eu venho para o segundo tópico aqui, que seria o Big Data, que é, ou seja, a partir do momento que eu coloquei conectividade na minha aplicação, eu passo a ter um volume de dados muito maior do que eu tinha antes, quando eu não tinha nada conectado. Então, agora eu preciso encontrar maneiras de lidar com esse volume maior de informações. Muitas vezes informações que quando você está olhando ela não faz muito sentido, porque só o número, o valor de temperatura ali, ou só o valor da vibração, pressão, ou seja, o dado que você esteja coletando, ele pode não te dizer muita coisa. Mas a partir do momento que eu tenho um histórico de dados, quando eu começo a colocar um pouco mais de inteligência para processar essas informações, definir padrões, encontrar padrões, né? E começar a tratar esses dados entendendo o comportamento daquilo que eu tenho, eu realmente começo a ter insights que antes eu não tinha e que a base de tudo aquilo foi realmente começar do monitoramento básico ali, que é saber o status, por exemplo, de máquina, ou ter algum parâmetro ou outro do equipamento online ali, né? Então, o Big Data ele entra para realmente dar significado a esses dados que eu coletei anteriormente, né? E, por fim, eu falei de colocar conexão na minha aplicação, no meu chão de fábrica, na minha máquina, na minha planta aqui, na minha planta de energia solar e tudo mais, e eu começo a pensar também na questão de segurança, né? Porque, a partir do momento que eu coloquei tudo isso na rede, a ideia é que esses dados cheguem até a rede mundial de computadores e cheguem até outras aplicações para que eu possa acessar remotamente, para que eu tenha um controle sem estar exatamente do lado ali da minha aplicação, né? Só que
Isso também abre precedentes para outras coisas que não são necessariamente boas quando a gente está olhando para uma aplicação isolada, porque agora eu tenho essa aplicação livre na minha rede. Então, quando eu começo a fechar tudo isso com sistemas de segurança, seja criptografia, autenticação, níveis de usuário, permissões de acesso, restrições de interface, tudo isso vai começando a me firewall também, né? Tudo isso me ajuda a cercar a minha solução e garantir que ela vai estar segura em todo esse processo, né? E quando eu falo de segurança aqui também, eu não estou falando só de segurança de invasão ou coisa do tipo, eu falo também da confiabilidade dos dados que eu tenho ali, né? Então, ou seja, estou falando de Big Data, eu estou falando que eu vou precisar analisar um histórico de informações, eu tenho que garantir que eu vou ter esse histórico, eu tenho que garantir que eu não vou perder dado ali, e eu tenho que garantir a rastreabilidade de tudo isso, né? Então, eu preciso saber a data, a hora, todo o momento exato que eu coletei tudo aquilo. E quais são os desafios que a gente tem aí para atingir esses pontos, né? De novo, segurança, interoperabilidade, que é permitir a conexão entre coisas novas, velhas, coisas novas, mais antigas, conexão seriais, Ethernet, equipamento que é o dado analógico, o digital ali, com uma coisa que já me entrega aquele dado processado. Então, é permitir a conexão com o que eu já tenho ali na minha planta, não te forçar realmente a substituir os equipamentos que você já tem, né? A questão da privacidade, que está ligada diretamente à segurança aqui, permitir ações em tempo real, tanto quanto monitoramento, tanto ações mesmo de acionamentos ou desligamentos também, alarmes ali que me possibilitem ter o dado ali em tempo real mesmo da minha aplicação. A questão de atualizações, então como que eu permito que tudo isso esteja atualizado, porque principalmente quando eu começo a pensar em segurança ali, atualizações são coisas que às vezes são necessárias, então como é que eu permito que meu sistema vai estar sempre atualizado, tá todo mundo na mesma versão ali, por exemplo, vai estar todo mundo rodando nas mesmas configurações e vão estar alinhados com o meu sistema central, por exemplo. Como lidar aí com a falta de conexão, que aqui eu entro de novo naquele ponto da confiabilidade dos dados que eu estou coletando, né? A integração TI e TA, que é permitir que ambos os setores consigam ter ferramentas ali, ferramentas e recursos que facilitem a integração com os sistemas que eles já trabalham. Então, para TA, muitas vezes a gente tem um Modbus, tem as IEC 101, 104, 103, que a gente está acostumado, o APCOA, por exemplo, e quando eu vou para TI, eu também consigo utilizar esses protocolos, mas às vezes exige um protocolo um pouco diferente, uma conexão direta com o banco de dados, uma comunicação em REST, por exemplo, MQTT. Então, a ideia das soluções da Advantech também é fornecer opções flexíveis de comunicação aí a nível de protocolo, né, para que ambos consigam trabalhar ali sem que um tenha que necessariamente interferir no trabalho do outro quando estou fazendo essa coleta, o monitoramento das informações, né? E, claro, ter recursos suficientes para lidar com esse volume de dados, né? Que eu falo tanto no recurso local, que seria ali para o processamento antes de enviar para a nuvem, tanto quanto em arquitetura em nuvem também para fornecer ferramentas para conseguir trabalhar essas informações, né? Então, como eu falei, o primeiro passo lá é o IoT, e o IoT começa com a coleta de dados, né? Que a ideia é transformar fenômenos físicos e lá coletar fenômenos físicos, né, e transformar eles em informação lá no final. Então, para isso eu tenho que coletar o dado, fazer a limpeza disso, né? Tirar interferências e tudo mais, transformar isso em sinal digital e através de jogar isso no meu equipamento para que ele possa processar e realmente entender esse volume de zeros e uns ali que vão me dizer algumas informações, vão me dar dados sobre os equipamentos que eu estou monitorando, né? E o papel do gateway nisso tudo é fazer realmente esse intermédio entre esses fenômenos físicos que eu tenho acontecendo a todo momento na minha aplicação e as plataformas que vão realmente me dar conhecimento sobre isso. Aqui a gente fala muito de nuvem, mas a nuvem não necessariamente precisa ser um serviço desse que a gente está acostumado, que é o Azure, a AWS ou a própria nuvem da Advantech. Eu posso estar falando também de um sistema SCADA, um supervisório aí no caso, né? Eu posso estar falando de um sistema local que você desenvolveu ali, mas que está em um outro servidor. Então, a ideia é esse caminho do dado até ele sair de um fenômeno físico e se transformar realmente em uma informação que vai me ajudar a ter um insight, a tomar uma ação útil em cima da minha aplicação ali, né? E é aqui no meio disso tudo que o gateway se encontra. E um ponto bem interessante do gateway o primeiro deles é reduzir o consumo de banda. Então, imagine uma arquitetura em que eu mande o fenômeno físico aqui, o dado cru, direto para a minha aplicação em nuvem, por exemplo. Aqui eu estou tendo que enviar dado a cada segundo, por exemplo, ou até menos que isso. Então, é um volume muito grande de informação que eu estou trafegando na minha rede. Sendo que, às vezes, eu não precisava necessariamente enviar todas essas informações, né? Eu poderia tratar isso antes, reduzir um pouco esse volume de dados, mandar uma média dos últimos 10 coletados ali, por exemplo, ou realmente usar essas informações para fazer alguns cálculos, então mandar só o resultado desses cálculos lá para cima. Então, o gateway acaba sendo importante nesse processo aí do meio, né, de filtragem da informação.
Ao mesmo tempo que ele reduz o consumo de banda, ele reduz a latência de comunicação também. Se a gente pegar o dispositivo de aquisição de dados lá da base, lá da coleta de dados mesmo, até a nuvem, desde do ponto até esse dado sair ali de baixo, até chegar na minha aplicação, pensando em todo esse, até chegar na minha arquitetura, na minha plataforma de final ali de conhecimento, né? Pensa em todo o trajeto que esse dado tem que passar. Agora, se eu coloco o gateway ali no meio, o caminho entre o gateway e esse módulo de aquisição de dados, ele é muito menor. E eu não preciso passar por toda a arquitetura que a internet fornece para a gente hoje, né? Eu estou numa rede local ali. Então, o tempo de comunicação entre um e outro é muito menor. Então, com isso, eu consigo, se esse gateway me fornecer ferramentas para isso, como eu citei aqui embaixo, acionamentos, alertas e alarmes, isso me ajuda a conseguir já tomar ações antes mesmo desse dado chegar lá na minha plataforma e ter o risco de, por exemplo, eu estar sem internet naquele momento e o dado não chegar na minha nuvem. Então, tendo essa possibilidade de você criar alarmes, alertas ou regras ali para que, se determinada situação acontecer, o seu gateway já agir, ou te enviando um e-mail, ou mesmo acionando alguma coisa, isso também já te dá um nível a mais de segurança ali e confiabilidade na sua aplicação antes de você ter o dado lá remotamente, né? Então, isso é um dos grandes pontos aí do gateway, né? Então, a ideia é habilitar a conexão com a internet, fazendo essa ponte aí, filtragem dos dados, redução de custos, principalmente quando estou falando de nuvem, porque quanto mais dado eu mando, mais eu pago, e quanto mais recurso de processamento eu exijo lá dentro, ou seja, quanto mais cálculo eu faço lá, mais eu estou gastando também. Permitir que eu tenha uma infraestrutura consistente com a questão de segurança, e permitir que os dados sejam confiáveis ali, ou seja, como eu falei, garantir que mesmo sem internet eu colete o dado e que eu envie isso depois quando a minha conexão seja tomada, otimização da rede e, claro, permitir a conexão com diferentes interfaces de comunicação, a questão de diferentes protocolos industriais aí, e a conexão com diferentes serviços externos. E a ideia disso tudo ok, se eu tenho um computador, você vai conseguir fazer esse tipo de coisa, mas o quão complexo vai ser você atuar em cima disso, né? Se eu pego um computador cru aqui, sem nenhuma aplicação desenvolvida nem nada do tipo, talvez eu tenha muito trabalho para desenvolver tudo isso antes, né? Então, a ideia das soluções da Advantech hoje é simplificar um pouco esse processo, já te fornecendo as ferramentas, as principais configurações ali já meio que prontas para os principais tipos de protocolo, conexões, interface de comunicação e serviços externos que a gente vai comunicar ainda. E quando eu estou falando do setor de energia, saneamento, óleo e gás e esses que não estou exatamente no chão de fábrica ali, né? Vem muito a ideia das RTUs, né? Que são as Remote Terminal Units, né? Que são os terminais remotos aí para coleta de dados. Então, a Advantech ela tem um conceito das IRTUs. Só que antes de falar exatamente do que é essas IRTUs e por que eu estou falando de IRTU junto com Gateway aqui, é interessante mostrar a diferença entre DTU, RTU e IRTU, né? Então, basicamente, começando aqui pela DTU, que seria o mais simples, uma DTU, que é o Data Transfer Unit, que é justamente unidade de transferência de dados, aqui é a tradução literal justamente do termo, o que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, que são os terminal server, ou serial device server, ou device servers, tem vários nomes para isso, mas são os conversores de interface de comunicação. Então, a única a função básica desse tipo de produto, desse tipo de equipamento, né, é fazer a conversão ali de serial para Ethernet, ou de Ethernet para USB, ou de fibra para Ethernet, fibra para serial, e por aí vai, né? Ou seja, eu estou convertendo ali o meio físico em que o meu dado está trafegando. E aí, quando eu vou para a parte de RTU, eu já estou falando de um equipamento um pouquinho mais complexo, digamos assim, do que só transferir o dado. Agora, ao invés de só passar essa informação, ou seja, às vezes tendo que fazer um encapsulamento um pouquinho diferente ou algo do tipo, aqui não. Quando eu estou falando de uma RTU, eu já tenho que lidar com volume, com um tipo diferente de informação. Espera-se que eu tenha uma unidade de armazenamento local ali também, para que eu tenha aquele ponto da confiabilidade que eu falei antes, né? Então, ou seja, eu coleto dado, armazeno, para depois disponibilizar isso na minha rede. Esse é um ponto interessante das RTUs. Então, comparado uma DTU com uma RTU aqui, eu estou falando de um dos casos. O dado que passa ali, ele só é convertido, e no outro eu já começo a processar um pouco mais essa informação, a tratar esse dado antes, né? E aqui quando eu falo de I/O, eu estou falando de dados analógicos, digitais, ou eu posso ter também, em alguns casos, algumas conexões aqui de diferentes interfaces também para coletar outros tipos de dados, né?
E quando a gente chega na questão das ARTUs, da Advantech, o I, que eu coloco aqui na frente justamente de inteligente, dá uma incrementada no que eu já tenho das ARTUs. Então, ou seja, a ARTU já me permite que eu colete dados analógicos, digitais, e já consiga ter um armazenamento ali para ter um pouquinho mais de segurança, para depois mandar esse dado para cima. Agora, quando eu estou falando de uma ARTU, eu estou falando de colocar um pouquinho mais de poder de processamento, dá a possibilidade dela trabalhar como concentrador ali também, que é, ou seja, eu vou dar mais conexão, mais interfaces de comunicação ali, seja ela serial, Ethernet, USB, wireless também pode ser. Então, ali eu vou ser um concentrador de diferentes tipos de protocolos e também tipos de interfaces de comunicação, já também acumulando todas as funções que eu tinha numa RTU, né, que é a coleta de dados ali, assimilando também as funções de um gateway, que é tudo aquilo que eu falei antes, ou seja, agora eu sou a ponte aqui entre o dado cru que eu coleto lá do meu chão de fábrica e a minha aplicação em nuvem, o dado que vai chegar no meu supervisório ou na minha aplicação, que vai estar realmente lidando com essa informação antes de apresentar isso num dashboard, numa sala de controle ou algo do tipo, né? E um fator extremamente importante que ajuda bastante também nessas soluções de IoT da Advantech é o autodiagnóstico. O que seria esse autodiagnóstico? Além de ter um equipamento que vai me ajudar a monitorar o que eu tenho na minha aplicação, seja uma máquina, seja um inversor, seja um painel, algo do tipo, eu também permito que o próprio módulo seja monitorado. Então, ou seja, eu consigo saber qual o status das conexões wireless que ele está tendo, se eu estou usando um GPS, por exemplo, qual a localização, se ele teve alguma falha, se ele perdeu a comunicação com o server, se ele está com o armazenamento cheio, algo do tipo, isso são dados que esse tipo de plataforma vai nos fornecer. E, ao mesmo tempo, ele também tem ferramentas que permitem você analisar a qualidade da comunicação, por exemplo, nas interfaces seriais. Então, eu quero saber ali a quantidade de dados trafegados, a quantidade de pacotes perdidos, a velocidade com que tudo está trafegando ali. Então, esse autodiagnóstico, ele é um check-up geral de como que a sua RTU está funcionando, né? E isso é importante, muitas vezes, para você detectar falhas ou mesmo ter uma confiabilidade de que, ok, eu estou garantindo que o dado vai sair da minha aplicação e vai chegar na minha nuvem, no meu supervisório, e eu sei que a minha RTU ela não vai estar atrapalhando esse processo, né? Ela realmente vai estar fazendo todas essas funções que eu citei aqui que ela tem que ser capaz de fazer, e ao mesmo tempo estando apta para fazer isso, né? Tendo condições aí de executar essas tarefas. Nessa arquitetura aqui fica fácil da gente entender um pouquinho de como é que é esse processo aí de coleta e quais são os recursos que as soluções da Advantech de Intelligent Remote Terminal Unit oferecem para a gente, né? Então, a base de tudo isso, como eu falei, são os fenômenos físicos. Então, eu posso ter tanto sensores que eu vou instalar ali, que aí eu já estou falando de ter um módulo que seja capaz de ler dados analógicos, digitais, RTD aí para temperatura ou algum outro tipo de sinal ali que venha direto de um sensor que eu estou coletando. Então, se esse sensor traduz esse fenômeno físico em algum sinal em que eu vou mandar para essa minha ARTU. Outra opção de coleta de dados já é trabalhar com diferentes protocolos e interfaces de comunicação, então serial, Ethernet, por exemplo. Aqui, o primeiro deles é a questão de PLC. Então, PLC é um componente extremamente comum em aplicações hoje em dia, independente se é na indústria ou não. Então, na indústria principalmente, né? Mas a ideia é que essa plataforma também me forneça drivers para comunicar com as principais marcas e modelos de PLC que eu tenho no mercado. Então, isso facilita ali o processo de implementação. Então, a partir do momento que você foi lá na plataforma e selecionou lá que eu quero comunicar com o PLC da Mitsubishi, o PLC da Siemens, o PLC da Rockwell, ou de vários outros fabricantes que a gente tem aí, ele já vai te solicitar as informações que você precisa fornecer para o sistema poder finalizar essa conexão, né? Então, esse é um ponto que simplifica o nosso processo e tendo ali o driver de compatibilidade, isso já facilita, porque eu já além de coletar dado do sensor, eu também consigo coletar um dado que o meu PLC já tem. Eu não preciso instalar um sensor em paralelo a ele para coletar aquela informação, né? E aí, para cá, eu venho para os protocolos específicos, que eu consigo atuar com eles separadamente. Então, ou seja, quando eu estou falando de drivers de PLC, eu preciso saber qual é o modelo do PLC que eu vou estar coletando esse dado, do PLC, do controlador, ou dos medidores de energia também, tem alguns que são compatíveis com essa solução, né? Principalmente
os mais utilizados aí, né? Então, eu preciso que aquele modelo esteja na minha lista de compatibilidade. Agora, desse outro lado, não. Eu estou falando de equipamentos em geral, que trabalhem com a PCOA, equipamentos em geral que trabalhem com o Modbus RTU ou Modbus TCP, que aí o RTU seria na parte interface de serial ali, né? E o TCP na parte Ethernet da comunicação, via cabo de rede. Eu poderia estar trabalhando com EC101 ou 103, que são protocolos, padrões de comunicação muito utilizados na área de energia também, na parte de saneamento. Só que são um pouquinho mais antigos do que a IE64, por exemplo, que está sendo bastante utilizado hoje em dia, né? Então, eu consigo aqui coletar informações desses dispositivos que trabalhavam nesses protocolos, nesses padrões de comunicação, ou um pouco mais antigos, ou muito mais ou comuns que eu tenho na minha aplicação, né? E deixar isso disponível dentro da minha plataforma. Então, então, essa daqui é a base do funcionamento da RTU, né? Ou seja, eu coletar o dado e deixar ele disponível aqui dentro do meu equipamento. A partir do momento que o dado está ali, ele vai estar salvo dentro de uma tag, dentro de um endereço, dentro de um espaço ali, que vai me permitir que essa informação seja armazenada. E aí eu venho para a questão de processamento e armazenamento, né, como eu falei. Então, para processamento dessa informação, o legal da ARTU é que um dos pontos fortes dela é te fornecer diferentes recursos para você trabalhar ali na parte de processamento de dados. Então, hoje eu tenho três tipos, né, nas duas soluções que eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho três tipos de sistemas e de métodos diferentes que eu posso utilizar para ter essa inteligência ali no meu módulo, e eu posso utilizar eles em paralelo, eu posso utilizar só dois deles, ou um, aí vai de cada um, e eles são bem distintos um do outro, então isso dá bastante flexibilidade para a gente. Então, o primeiro aqui é trabalhar com Soft Logic, né, que seria aí, já usando o padrão IEC 61.131.3, que seria a parte de programação em ladder, estruturada, tudo mais que a gente está acostumado aí para a parte de controle, né? Vem para o segundo ponto aqui, onde eu estaria utilizando a estrutura do ISE PES Link, que é o software que é o core aí dessas soluções nível Edge da Advantech, que ele serve ali tanto para fazer essa interface aqui com alguns drivers e protocolos de comunicação, tanto quanto ele também me fornece alguns recursos ali como as calculation tags, que aquelas me fornecem operações matemáticas, da parte de geometria, algumas operações lógicas também, ou booleanas ali para poder analisar e já pré-processar essas informações, né? Então, e é um processo simples, porque eu tenho tags e eu escolho os sinais ali, qual tipo de operação que eu vou realizar entre essas tags que eu vou estar analisando, né? E tudo isso via interface gráfica na hora de você fazer a configuração. Então, essa é uma outra maneira de eu tratar essas informações que eu coletei anteriormente. O segundo passo, aqui já é para quando alguém quer desenvolver uma coisa já mais personalizada, mais adaptada ali exatamente e focada naquela aplicação que ela está trabalhando. Então, o SDK dá muita flexibilidade porque ele fornece todas as funções e métodos em C aqui para a gente conseguir trabalhar, né? E a partir dessas funções, desses chamadas de recursos aí, que eu já tenho implementados nessas bibliotecas em C, eu consigo desenvolver aplicações em cima disso. Então, aí você consegue moldar toda uma aplicação que consiga utilizar os recursos que a RTU oferece para a gente, né? E, claro, as opções de armazenamento, que aqui também são flexíveis. A mais comum de ser utilizada nesse caso é a questão do SD card, porque é fácil de você trocar ali se necessário, é fácil de você fazer um upgrade de espaço de armazenamento, ou se deu problema no SD, você consegue trocar rápido ali, então é mais flexível, né? Mas eu posso utilizar uma conexão USB também, ele também vai permitir que a gente faça a conexão com banco de dados daqui a pouco também, que é o passo de cima, né? Então, permitir o armazenamento da informação de maneiras flexíveis, isso é um ponto interessante também. E aqui na parte de cima, eu começo aí que já é a beirada ali, antes da informação sair da minha RTU e chegar no outro sistema em que eu vou estar alimentando com esse tipo de informação, né? Então, a primeira delas é a página web. Então, se você já está utilizando a RTU e não linkou ela com nenhum outro sistema, eu já tenho um web server interno com uma página web pronta ali, que já me permite, já tem uma tabela ali onde eu consigo monitorar os dados das minhas tags e consigo fazer o download também dessas tags via uma tabela CSV. Então, isso daqui já ajuda porque eu já tenho uma aplicação para pelo menos começar algo ali. Então, você já consegue monitorar e já armazenar dados sem necessariamente ter uma plataforma acima da sua RTU para acessar esses dados, né? Então, basta você jogar o IP do módulo no navegador e você já vai ter acesso a essa interface de monitoramento e configuração de alguns parâmetros ali também, né?
O desenvolvimento desse web server é tudo baseado na REST API que tem dentro desses dispositivos. Então, caso seja de interesse também desenvolver uma página web completamente nova, ou ou integrar isso com algum tipo de aplicação externa que utilize requisições em REST, isso também me ajuda bastante, porque já tem isso implementado internamente, já tem um manual completo, já tem uma biblioteca pronta com essas requisições em REST ali, que permite acessar esses dados, né? E, por fim, eu venho para os protocolos que são comuns nesse tipo de aplicações de saneamento, parte de energia, óleo e gás, tudo mais, como eu tinha citado antes, né? Que aí vem a IE64, então, ou seja, aqui, além de pegar um dado, por exemplo, Modbus, um dado de sensor e transmitir isso via IE64, eu também consigo pegar um dado que estava em IEC101 ou IEC103 e traduzir isso para o padrão 104, né? Então, ou seja, passar isso para um padrão mais novo. Então, aqui, por exemplo, eu conseguiria integrar um equipamento mais novo ali que eu tenho, que vai trabalhar com IE64, com DNP3, ou PCUA, que seja, com equipamentos mais antigos ali que estaria na 101, por exemplo. Então, aqui, além de ter essa parte aqui do meio que me daria a possibilidade de processar essa informação, eu também consigo direto trabalhar com a parte de só conversão dos protocolos ali, né? Então, isso já me auxilia a colocar todo mundo para falar a mesma língua, né? Então, como eu falei, DNP3, o Modbus, pode ser tanto o RTU quanto o TCP, utilizando as interfaces de rede e serial ali, o APCUA também, e a conexão direta com o banco de dados. Então, eu posso pegar todos esses dados que eu armazenei, pré-processei, ou o dado que eu só coletei mesmo na minha máquina ali com o timestamp, e jogar isso para um banco de dados do MySQL, Oracle, ou um Microsoft SQL Server também, né? Então, a ideia é permitir que faça a conexão direta ali, já faça a query, já insira o banco, os dados dentro da minha tabela, e eu não preciso ficar me preocupando com fazer a interface ali de cortar o dado, criar o comando ali para você inserir no banco, né, e tudo mais. E o interessante aqui é que eu consigo utilizar essas coisas em paralelo, né? Então, ou seja, se eu escolhi trabalhar com IE64, isso não me impede de estar utilizando o web server, o REST API, ou mesmo a conexão com o banco de dados. E a conexão com a nuvem também, que é outro que eu não listei aqui, mas também tem as telas de configuração para conexão com AWS, Azure e outros sistemas que a gente tem. Então, a ideia aqui é ser mais flexível e permitir que você comunique com diferentes plataformas ao mesmo tempo. Então, a sua RTU aqui ela pode funcionar como um centralizador de tudo isso que a gente coletou aqui embaixo e, ao mesmo tempo, ela distribui isso aqui em cima, ela ramifica isso para diferentes tipos de sistemas acima ali do meu campo, né? E, por fim, essa daqui seria a arquitetura completa aqui, eu conseguindo utilizar tudo isso daqui, principalmente ao mesmo tempo ali, trabalhando com diferentes protocolos, interfaces, processando e armazenando e disponibilizando para outros sistemas, né? Permitindo a fácil integração. E a ideia, principalmente quando eu estou trabalhando com esse do meio aqui, é simplificar esse processo. Ou seja, tem uma interface gráfica, onde eu instalo no meu computador, indico alguns parâmetros e está pronta a configuração. Aqui desse lado eu vou dar um pouco mais de flexibilidade para trabalhar com lógicas e com regras, já utilizando um padrão conhecido e já é consolidado no mercado, né, que é IEC 6131-3 aqui, ou realmente dar a flexibilidade de fazer o que você quiser ali a nível de programação com o SDK, né? Ou seja, eu tenho kit de desenvolvimento para desenvolver minha aplicação em cima disso. E, ok, essa é a estrutura que ela é válida para, em sua maioria aqui, para ambas as soluções que a gente tem aqui na parte de AETU, né? E hoje a Advantech tem dois produtos aqui, duas linhas de produtos que se enquadram dentro dessa categoria de ARTU. Seria o primeiro deles aqui é o Adam 3600 e a segunda é a série C1000, né? Ambos aqui, o primeiro ele foi um equipamento desenvolvido lá inicialmente, a primeira aplicação que ele foi criado foi para trabalhar em aplicações de óleo e gás, mas depois perceberam que ele também tinha bastante flexibilidade para trabalhar na parte de energia, na parte de saneamento, também no chão de fábrica, em algumas aplicações onde tem um volume maior de dados, de sensores ali para coletar, por exemplo. Então, uma grande vantagem dele é já ter portas seriais, Ethernet, USB, tudo incluído aqui, e ao mesmo tempo que essas interfaces de rede que eu tenho, ele também me permite a coleta de dados de sensores com as entradas que já são padrões dele, que ele já vem com algumas fixas aqui, e mais esses cartões extras que estão aqui na frente, que me permitem personalizar o módulo. Então, se eu preciso de mais 10 entradas digitais, por exemplo, eu tenho módulos que eu consigo encaixar aqui, que são esses módulozinhos que estão aqui do lado até, né? Que me permite trocar esse tipo de entrada que eu tinha ali no meu módulo. Não, agora eu preciso ter saída ou
ou a saída relé, ou preciso ter mais entradas analógicas, existem esses cartões para eu colocar. E esse módulo permite utilizar até 4 cartões extras aqui, além dos IOs que eu já tenho embutido aqui no equipamento, né? Então, além de flexibilizar as interfaces de comunicação, ele também flexibiliza o tipo de I/O que eu vou utilizar, né? Analógico, digital, relé e por aí vai. E quando eu venho para a série do ECU1000, eu já estou falando de arquiteturas onde aqui coleta de dados de sensor, ou seja, analógico, digital, essas coisas não me interessam. Eu preciso coletar dados de diferentes interfaces de rede. Então, aqui ele é focado em internet, serial internet serial, basicamente, né? E wireless em alguns casos. Então, a ideia aqui é me fornecer mais portas, ou menos, ou mais, dependendo do tipo de aplicação, né? Então, esse primeiro aqui eu vou ter 2 portas de rede e 2 portas seriais. Aqui nesse outro eu vou ter 2 portas de rede e 4 seriais. E nesse último eu vou ter 6 portas seriais, por exemplo. Então, são esses 3 modelos aqui que eu consigo trabalhar com rede, Ethernet, né? Serial, e o wireless também aí para coleta e transmissão da minha informação na rede. Mas tudo aquilo que eu falei anteriormente aqui nessa arquitetura, ela é válida para os dois. Claro que esse I/O aqui no começo, ele é válido só para o Adam 3600, né, que é onde eu vou conectar o sensor diretamente ali. Mas o restante ele é válido para os dois tipos de soluções aí. E aqui só reforçando alguns recursos do EdLink, que é aquela solução que vai estar ali no meio, né? E o interessante, só para reforçar, é que você não precisa escolher. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com Adam 3600. Você não precisa escolher qual desses métodos de pré-processamento, de inteligência de processamento de dados que eu vou ter no meio dele, que eu vou trabalhar, que vai vir no meu equipamento. Os 3 já são padrões. Então, utilizando o Adam 3600, ele já vai ter os 3 blocos aqui disponíveis internamente para você utilizar. Basta você escolher na hora que você estiver trabalhando. E depois, se você já estava trabalhando com SoftLogic, por exemplo, você quer migrar para o WisePad, ou quer trabalhar com os dois em conjunto, também é possível trabalhar dessa forma, né? Então, e o EdLink ele dá bastante recurso, porque toda aquela parte que eu falei de conversão de protocolo, de interface com plataformas em nuvem, de comunicação com banco de dados, é justamente o EdLink que faz essa ponte para a gente, né? Ele que já tem essas funções pré-implementadas ali. Então, ele que vai me facilitar o processo de coleta de dados desses equipamentos, de outros fabricantes, com outros protocolos e outros sistemas de comunicação, centralizar e disponibilizar isso, né? Então, os módulos que eu estou falando aí, que a gente está focando hoje, são esses 2 iniciais aqui, né? Adam 3600 e o da linha 1000, esses 2 iniciais, mas até para quem participou do treinamento da semana passada, eu também consigo trabalhar com esses outros módulos aqui, que aqui já vem computadores, box PC, que a gente fala, né? A questão de módulos mais simples ali, que também vão ter alguns I/Os, algo do tipo, mas eles não possuem o foco inicial, que são esses daqui que dão mais flexibilidade para trabalhar nesses 3 tipos de mercado que eu falei para vocês inicialmente, né? Que é a questão de energia, saneamento e óleo e gás, principalmente. Então, aqui tem alguns dos recursos que ele permite que a gente trabalhe, né? Então, tem a questão aí dos cálculos e das tags internas para processar e trabalhar com esse dado que eu coletei. Então, eu consigo tanto colocar esse dado em escala. Então, eu coletei o dado cru ali, eu já consigo converter, utilizar até 6 funções diferentes de escala que já tem implementadas ali no EdLink, para já tratar esse dado, já entregar ele num valor mais próximo do que a minha plataforma utilizaria. E, além disso, tem os cálculos que eu falei anteriormente, né, que é a questão de eu vou utilizar 3, 4 tags ali e, através de algumas operações matemáticas, eu vou chegar num resultado ali com base nesses 3 valores iniciais. E aí sim utiliza esse resultado final para mandar para um sistema, né? A questão de conexão com banco de dados, servidores FTP, e também a parte de você ser possível você acessar os dados via página web, né, e baixar esse dado via uma tabela CSV. A questão das notificações, isso é muito importante, principalmente naquele ponto que eu falei para vocês de que, ok, eu coloquei o gate aqui no meio do caminho e agora eu tenho alguém que pode me emitir alertas, que pode me ajudar a tomar alguma decisão antes do dado passar por todo o caminho ali da minha arquitetura, né, até chegar lá na plataforma final. Então, ele tem, dependendo da arquitetura que você estiver utilizando, ele permite SMS, permite e-mail, e tem também um log interno ali de sistema, né, que permite você monitorar o que aconteceu. E, claro, vem todas as questões de segurança que essa aplicação vai me fornecer, né? Então, autenticação, protocolos criptografados, a questão de, ele também permite a conexão via tunelamento VPN, né? Então, eu posso utilizar L2PT ou OpenVPN nesse caso, do EdLink. Então, eu tenho o whitelist, tenho um firewall interno também, eu tenho espaço ali para fazer o upload das certificações
e das chaves de criptografia ali no sistema, tudo isso é para travar a comunicação e realmente impedir que quem não era para estar acessando isso tenha acesso. E, claro, tudo precisa de usuário e senha. Então para acessar as configurações do módulo, fazer download de projeto, ou upload, que seja, para tudo isso eu preciso me autenticar antes que a informação seja me dada de fato. E aqui no fim, eu deixei alguns exemplos de aplicação para ficar mais claro de como é que a gente pode trabalhar com esses tipos de soluções em alguns tipos de aplicação que nós temos no dia a dia, né? Então, imagina que, por exemplo, uma planta solar. Eu tenho uma planta solar ou algum outro tipo de aplicação que dê para a gente replicar isso daqui, né? Então, eu posso ter lá sensores que vão estar monitorando alguns dados ali do meu ambiente, né, que pressão, temperatura, umidade. Eu posso ter um smart meter, né, que seria um medidor inteligente ali para estar monitorando potência ativa, potência reativa, distorção harmônica, a qualidade ali do sinal elétrico, tanto que está sendo produzido quanto está chegando ali no seu painel, por exemplo. Permitir fazer essas análises realmente na parte de energia, né? Então aqui eu estou comunicando tudo isso via serial, aqui, por exemplo, nessa linha em laranja que vocês estão vendo aqui, né? Eu posso estar comunicando com o inversor ou com alguns outros equipamentos que eu tenha ali na minha aplicação. Então, ou seja, o ECU 1251, que é o que está aqui na imagem, por exemplo, ele está servindo como um centralizador dessas informações e a partir do momento que esses dados, que aqui embaixo eram fenômenos físicos e aqui em cima eram dados em formatos diferentes, porque esse inversor vai me entregar em formato diferente, esse medidor também, as informações ali, cada um está no seu padrão. Quando chega aqui no ECU e se transforma em uma tag ou em alguma variável que está lá dentro, tudo está no mesmo padrão. Então, a partir desse momento, daqui para cima, eu posso escolher um método só de comunicação ali que todo mundo vai entender. Então, eu não preciso mais ter um sistema aqui em cima que seja capaz de entender diversos tipos de comunicação e diversos tipos de protocolos, né? Aqui embaixo eu já fiz esse tratamento. Então, daqui eu vou mandar essa informação para um data server, onde ele vai estar armazenando o histórico de todos esses dados que eu coletei, ou eu posso estar mandando isso para um servidor de aplicação aqui, que vai estar rodando o meu supervisório, ou algo do tipo, que vai estar ligado a uma sala de controle. E o legal é que, ok, mesmo que eu tenha esse data center externo aqui, eu também tenho o meu data logger aqui nesses equipamentos, né? Então, todo o dado que eu coletei aqui, eu posso armazenar ele aqui até por X dias. Por que eu digo X dias? Porque dentro da plataforma você consegue indicar, eu quero salvar essas 1000 tags que eu coletei por até 8 dias sem conexões. Quando você indicar para o sistema que você quer ter a possibilidade de armazenar dados por até 8 dias, e você indica quais tags e qual intervalo ali de coleta de dados de armazenamento que você está utilizando, ele já vai te indicar, para fazer isso você precisa ter pelo menos, vamos supor, 2 GB de armazenamento. Então, com isso você também consegue dimensionar qual tipo de cartão, qual tipo de unidade de armazenamento você vai estar utilizando ali na sua aplicação. Então, aqui eu eu armazeno e depois eu mando ali para minha aplicação no banco de dados, né? E aqui em cima eu tenho um switch gerenciável aí, também um switch para esse tipo de aplicação, para a área de energia, com as certificações necessárias para esse tipo de aplicação também, né? Já fazendo a interface entre os servers e as arquiteturas que eu tenho e os equipamentos que eu tenho na minha rede aqui para chegar o dado até o usuário, o operador que vai estar aqui em cima monitorando tudo isso daqui, né? Sem necessariamente estar exatamente aqui no meu campo. Outra aplicação interessante que seria, por exemplo, uma estação de tratamento, onde, de novo, eu tenho diversos dados digitais, analógicos aqui, ou via Modbus mesmo, que algum outro equipamento já me coletou, sendo disponibilizados. Então, eu tenho monitoramento de elementos químicos na água ali, sensor de fluxo, medidor de energia de novo, inversor, sensor de nível, e vários outros tipos de dados que eu esteja coletando ali da parte da estação, né, de bomba, pulverizador ou outros equipamentos que eu tenho ali na minha aplicação. E isso aqui pode ser replicável para qualquer outro tipo de estrutura também, desde que eu tenha um dado ali e que esse dado seja passível de ser coletado por um módulo de aquisição de dados, ou via serial, rede, ou com algum protocolo dos que eu citei anteriormente, né? E a partir daqui eu mando para... Aqui eu estou usando uma arquitetura distribuída, por exemplo. Eu teria vários blocos ali, e eu estou utilizando diferentes produtos, e no final todos eles estão fazendo... estão trabalhando de maneira semelhante, né? Então, como a aplicação também, como a base do software de todos acaba sendo praticamente a mesma, é só alguns recursos ali, principalmente aqui no Adam 3600 que ele vai me oferecer a mais desse tipo de informação, né? Eu vou estar trabalhando em um mesmo padrão, mas
trabalhando com diferentes tipos de dados ali. Então, aqui, por exemplo, poderia estar até fazendo trabalhando com P&D, trabalhando com as lógicas ali. Desse lado de cá, eu estou só coletando, armazenando, fazendo um cálculo ou outro ali nas tags, e a partir daqui eu disponibilizo para a nuvem, e dessa nuvem eu consigo ter um monitoramento em tempo real ali da aplicação, gerar alarmes, alarmes e alertas, né? Ter relatórios de operação, entender também como é que meus ativos estão funcionando, e não só se a sua geração de energia ali, se a sua aplicação está sendo eficiente, né? Então, a ideia é monitorar não só as máquinas, aqui estão a bomba e os outros equipamentos que eu tenho lá, é saber se eles estão funcionando bem, se eles estão próximos de dar uma falha ou algo do tipo, que aí já é minha questão de manutenção preditiva também, mas também monitorar todo esse pessoal que está aqui no meio, né, fazendo essa ponte. Então os próprios gateways já começam a me oferecer informações de saúde deles mesmos, né, tipo, como que eles estão se comportando, e a partir daí eles fazem a ponte aí para esses outros tipos de aplicação, né. E por fim, aqui tem, esse daqui é um caso esse daqui é um caso real lá da China, que foi um dos primeiros casos onde esse Adam 3600 foi utilizado, lá no começo, quando ele foi lançado, isso vários anos atrás aí, onde o pessoal utilizava bastante em campos lá para coleta de petróleo, né, para retirada de petróleo, onde tudo isso em solo, né, no caso lá da China, não numa parte oceânica, no caso, e onde você estava utilizando tudo isso, o gateway dentro de um painel, no caso o Adam 3600, para fazer o controle e o monitoramento desses poços, né, ou mesmo fazer o controle P&D, utilizando já a questão da IEC e do Soft Logic lá, para fazer o controle da bomba, né? Então, eu posso ter ele em funções duplas aqui, né? Tanto para monitorar e fazer tomar uma outra ação ali, tanto quanto para já fazer uma coisa um pouquinho mais complexa aí, que é a questão de P&D ali dentro já utilizando os padrões que eu tenho na IEC, né? Então, se tudo que eu fazia na IEC é possível fazer ali também dentro do Adam 3600, utilizando a estrutura de soft logic que ele permite ali dentro do pacote de programação, né? E essa daqui é só uma das aplicações. Na China, tiveram várias aplicações em larga escala utilizando o Adam 3600, porque de início ele foi desenvolvido na planta de lá, né, antes de sair para cá. Então, toda a parte de comunicação das águas dos rios estão no sul do país, até o norte do país, onde o clima é um pouco mais seco, onde a água não chega em todos os locais. Eles criaram todo um sistema de tirar essa água do sul e levar até lá em cima. E o sistema de monitoramento desses dutos e tudo mais, todos eles trabalham com a estrutura do Adam 3600 e alguns outros softwares da Advantech em conjunto também. Então, isso é interessante que ver que é um módulo bem flexível, né? Então, aqui eu estava falando ali da parte de planta solar, da parte de trabalhar com inversor, bomba e tudo mais, mas eu também já estou falando da parte de monitoramento de dutos. Eu posso estar falando também de uma aplicação em chão de fábrica, onde eu tenho ali linhas de produção, máquinas com diferentes tipos de sensores ali, ou dados que estão sendo fornecidos ali graças aos controladores, né? Então, é bem flexível de trabalhar com esses equipamentos, apesar deles terem sido inicialmente desenvolvidos para a área de energia, né? E óleo e gás aí no caso. E por fim, só para encerrar aqui, alguns diferenciais interessantes desse tipo de solução. Então, principalmente, a questão de ser fácil a integração, tanto com plataformas em nuvem, tanto quanto com diferentes protocolos. Então, como eu falei, a ideia de eu ter uma interface de programação ali, onde eu seto parâmetros, e quando eu indico qual protocolo, qual nuvem que eu vou conectar, a interface já se remodela para me pedir só aquilo que eu realmente preciso para fazer a comunicação. Isso diminui demais o tempo de pensar mesmo ali na solução e de implementação disso tudo, né? Então, isso simplifica o processo. A questão de acesso remoto, isso ajuda também em manutenção, monitoramento. A questão do hardware ser modular e customizável. Então, ou seja, se eu preciso de I/O, eu vou para de um volume grande de I/Os, eu vou para o Adam 3600. Ou se eu preciso de um I/O um pouco diferente, eu posso trocar um cartão ali, colocar um cartão que me dê aquele tipo de conexão, aquele tipo de entrada ou saída, né? Agora, se eu não preciso conectar direto no sensor, já vou coletar de outros equipamentos, eu vou já para essa linha que já não vou estar preocupado em entradas ou saídas analógicas e digitais também. Eu vou estar pensando em rede, em cabo Ethernet, né, em serial. Então, tudo isso daqui é flexível e existem opções diferentes aqui nesses módulos para a gente trabalhar, né? A questão de fácil aquisição de dados, então eu escolhi o driver ali, a mesma coisa aqui de cima, a interface ali do software já vai me facilitar ali para fazer esse processo de integração. A comunicação com o banco de dados também, isso ajuda para ser em paralelo, então, ou seja, além de ter o data logger local
armazenar as informações. Eu consigo mandar isso para um sistema de banco. No caso, os três que estão nessa plataforma hoje é o SQL Server, o Oracle e o MySQL, né? Além de um server FTP, que você também consegue fazer a conexão. A possibilidade de realizar alguns cálculos internos ali, seja via a IEC, como eu tinha citado antes, seja via as calculation tags, que você, dentro ali já do AdLink, da interface de configuração ali já, ou mesmo via SDK, se você quiser desenvolver isso em C. A questão de segurança aqui, que é bem interessante, que tem vários recursos internamente ali, de coisas mais simples, como ter uma senha ali para você acessar as páginas de configurações, tanto quanto a criptografia, whitelisting, que é a questão de limitar ali, eu quero que o usuário tal só possa acessar a interface de configuração se ele tiver com IPX e estiver trabalhando pela interface de rede 2. Então, se ele tiver com alguma configuração diferente dessas que eu citei, ele não vai conseguir acessar. Então, com isso você consegue ir cercando a sua solução ali com questões de segurança, né? E, por fim, eu tenho esses softwares e eu tenho a estrutura em hardware, isso vai trabalhar em conjunto, e o software agrega muito valor nessa solução, e eu não preciso ficar pagando uma taxa recorrente sobre isso, né? Então, se eu comprei o hardware, ele já vem com esse software embarcado e já me permite trabalhar com essas aplicações sem que eu tenha que ficar pagando uma taxa mensal ali, ou anual, que seja, para a manutenção desse software. Então, seja, sempre que comprando o hardware, você já tem o software embutido e, ao mesmo tempo, todas as atualizações que saem para aquele tipo de equipamento também são disponibilizadas no site. Então, se sair um recurso novo, então, vamos supor, a EC104 e 103 foi uma coisa que foi adicionada há mais ou menos um ano. Então, antes disso, nem todos os equipamentos que trabalham com o iPaaS AdLink tinham esse recurso. Então, quem tinha comprado equipamento antes que não dava esse recurso, não tinha esse tipo de comunicação. Mas quando saiu essa implementação no firmware novo, esse firmware saiu no site, as pessoas puderam baixar e agora tem isso disponível no equipamento também. Então, essas questões de atualizações, tanto de protocolos, interfaces de comunicação com a nuvem também, isso ajuda bastante. E isso seria um compilado do que a gente tem de pontos fortes aí desse tipo de aplicação, né? Então, tipo, a ideia do gateway é realmente do gateway e da nossa ARTU fazer esse intermédio ali entre os fenômenos físicos e a sua aplicação final, o seu supervisório, a sua nuvem, que seja, garantindo todas essas questões de segurança, simplificando o processo de implementação, ou seja, diminui o seu tempo de engenharia e também diminui o volume de dados que você vai estar trafegando ali com a aplicação final, né? Então, esses são pontos que pesam bastante aí no final, quando a gente está olhando para esse tipo de solução, né? E, claro, a fácil integração e já a compatibilidade com protocolos e padrões que a gente já conhece, né? Então, ou seja, você não vai precisar aprender nada muito novo para trabalhar com isso daqui, né? Desde que você já tenha familiaridade com esses protocolos, com esses padrões já convencionais, isso vai funcionar e vai facilitar o processo de integração. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha planejado passar para vocês hoje aqui. Então, fazendo aquele resumo ali de gateway, indústria IoT, e depois focando, dando algumas características um pouquinho mais técnicas também do que a solução fornece para a gente, né? E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também, pergunta, podem ficar à vontade para mandar aqui no chat. Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Uma pergunta aqui do Sandro, né, que era se pelo ECU mais AdLink eu consigo monitorar minha planta remotamente. É claro, você precisa de uma plataforma lá na frente, que quem vai te exibir essa informação. Mas, sim, é uma das ideias. Então, ou seja, eu vou coletar o dado que estava ali preso ali no local, né? Ou seja, eu não estava só na minha planta local ali para eu acessar, e agora eu posso jogar isso no Azure, eu posso jogar isso na AWS, eu posso jogar isso no supervisório Ellipse, por exemplo, eu posso jogar isso na Access SCADA, que é o SCADA da Advatec, eu posso jogar isso em um banco de dados, e do banco eu criar uma plataforma que acessa isso para criar um dashboard ali para exibição da informação, né? Então a ideia é justamente essa, tanto exibir a informação remotamente, né, tanto quanto permitir o acesso. Então, vamos supor que você, por algum motivo, precisa acessar ali o seu gateway ou um PLC que está conectado a ele remotamente. Você consegue, pelos tunelamento do VPN, ali, fazer esse acesso também para ter acesso a esses equipamentos que estão embaixo dele ali, né? Certo. Perguntaram aqui se o WisePass substitui um sistema MES. Hoje aqui, o WisePass é uma plataforma completa em nuvem, então, ou seja, ele vai fornecer ferramentas para vocês desenvolver esse tipo de solução lá dentro, né? Desde monitoramento ProEE, questão de manutenção preditiva e tudo mais. Então, ele tem vários pacotes internamente. Isso, até para não gerar confusão, tem o software que eu falei no começo, é o WisePass AdLink.
que é o software que está embaixo, ou seja, ele ainda está aqui na minha aplicação local, e tem o WisePass Cloud, né, que o WisePass, só o WisePass aqui seria a nuvem da Advantech ali, de fato. Né? Então, ou seja, ele tem várias ferramentas desse tipo que permitem que você desenvolva esse tipo de aplicação lá dentro ou já utilize esses módulos que tem internamente. Né? Mas nada impede também de você fazer a conexão com sistemas MES ou OAE, que a gente já tenha no mercado aí também. Tipo, a ideia aqui não é travar tudo isso em... Ok, você colocou o AdLink, você só vai utilizar a Advantech. Não, tipo, a ideia aqui é coloca o AdLink e ele vai te fornecer o máximo de soluções possíveis ali para você integrar com o que você já tem e também te dá flexibilidade para trabalhar com coisas diferentes, né? Como, por exemplo, o próprio WisePass da Advantech ali, que é uma plataforma em nuvem completa. Então, tem toda a parte de inteligência artificial, monitoramento, aí, MES, tudo mais, tudo lá dentro você consegue desenvolver esse tipo de aplicação, sim. Aqui, quanto ao limite de pontos, na verdade, a limitação aqui quando eu estou trabalhando com o AdLink, ele vai ser uma limitação de tags que eu vou ter, né? Então, ou seja, cada tipo de equipamento que eu vou estar trabalhando ali, ele tem um limite de tags que eu consigo coletar. Então, quando eu estou trabalhando com os ECUs da linha 1000, todos eles suportam 2.000 tags. Então, ou seja, em cada ECU, sendo ele o que tem 2 portas seriais, sendo que tem 4, sendo que tem 6, eles vão suportar a coleta de até 2.000 tags ali no meu sistema, né? Então, independente se eu estou monitorando um equipamento que tenha 2.000 dados a serem coletados, eu estou coletando dado de, por exemplo, 18 máquinas ali, mas que, somando o número de tags que eu estou monitorando, não passe de 2.000, eu consigo pegar o dado. Então, a limitação que a gente tem ali, tanto de I/O quanto de tag, porque se eu tenho o Adam 3600, ele tem 10 entradas digitais, essas 10 entradas digitais, cada entrada também é uma tag dentro do meu sistema. Então, tudo no final acaba sendo traduzido em tags internas ali da plataforma. Então, a única limitação que eu tenho ali nesse ponto, o que vai me dizer qual equipamento também que eu vou utilizar, porque tem equipamentos que permitem até 8.000 tags ali para coleta de dados, dependendo do volume de informações que você for coletar, né? Justamente essa limitação da quantidade de tags. Então, esse é 2.000 e o ADA 3600, se eu não me engano, é 3.000 tags que ele permite que a gente colete hoje em dia. Bom, pessoal, aqui a Stephanie mandou também o link do form aqui de avaliação. Então, agradeceria muito se vocês pudessem preencher aí para a gente, que é importante a gente ter esse feedback, saber se realmente está sendo útil para vocês, se realmente está sendo informativo, e se vocês estão aprendendo aí com esse tipo com esses webinars que a gente está fazendo, né? E, bom, acho que não tem nenhuma pergunta aqui, mas no final aqui da apresentação tem também o meu e-mail. Então, se vocês tiverem alguma outra dúvida ou quiserem ter mais detalhes ali da aplicação, querem ter algum material de apoio também que te dê mais detalhes ali, fique à vontade para encaminhar um e-mail que a gente pode compartilhar com vocês, pode falar um pouco mais sobre isso e pode entender também como que a gente pode estar trabalhando junto aí. Então, fiquem à vontade ali para entrar em contato com a gente. Bom, pessoal, como não tem nenhuma outra pergunta aqui, a gente vai encerrando por hoje. Novamente agradeço a participação de todo mundo e novamente a gente está à disposição aí para o que vocês precisarem. É só entrar em contato tanto pelo telefone da Advantech, tanto quanto pelo e-mail. Muito obrigado, pessoal. Valeu.